Olá, Gabriel Ricardo por aqui, no Farol da Liberdade, em mais um devocional. Boa noite. Hoje nós falaremos a respeito do segundo mandamento, nessa série especial sobre os 10 mandamentos. O mandamento é o segundo, que já está escrito o início ali na lousa, Êxodo 20, do 4 ao 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Bom, esse é o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, e segue ali. Você pode fazer a leitura, Êxodo 20, do 4 ao 6. Nós temos três tradições principais dentro da fé cristã: a tradição ortodoxa, a tradição católica e a tradição reformada, né, a tradição protestante. Então, nós vamos abordar essas três perspectivas sob a ótica do segundo mandamento. Aqui, o que é a proibição em si? Criação de qualquer tipo de imagem, a adoração dessas imagens como substitutos da adoração que só deve ser dada a Deus nas três pessoas da Trindade, né? Então Deus é uno, mas ele é trino em sua natureza, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então toda adoração deve ser exclusiva ao Eterno. E aí você vai ter interpretações dessas tradições, né? Onde você vai ter uma aplicação através de um documento da Igreja Ortodoxa, que é a Confissão de Fé Ortodoxa de Pedro Moguila. Você vai ter o SIC, né, que é o Catecismo da Igreja Católica, e você vai ter a Confissão de Westminster, que é a Confissão da Fé Reformada Protestante. Então, cada uma tem um ponto particular de interpretação desse segundo mandamento. Então, pensando na fé ortodoxa, acredita-se que, pela tradição ortodoxa, os ícones foram usados desde o começo dos tempos, né? Isso está na tradição ali que foi escrito por Pedro Moguila, 1640. Você vai ter uma defesa do uso dos ícones, especialmente o ícone de Cristo, ou seja, a imagem dele, como foi concebida lá por pessoas que o viram no primeiro século. Olha, Jesus era assim, então haviam ali as representações artísticas de quem era Jesus, da Virgem Maria e dos santos. E aí você tem a veneração desses ícones compreendida como diferente da adoração a Deus. Através do ícone, por exemplo, você tem Paulo como um ícone, um desenho lá na Catedral de Tessalônica, ainda hoje, na Grécia. Ela é pertencente à tradição ortodoxa. Lá você vai ter uma imagem de Paulo, você se ajoelha e faz a sua oração em uma espécie de olhar para todos os atributos de Deus que existiam em Paulo, você buscar por esses atributos pela graça de Deus que foram manifestados na pessoa de Paulo. E hoje você pode ir lá em Tessalônica fazer esse ato de oração diante da imagem de Paulo que lá está, apontando sempre para Deus, isso que é dito aqui na tradição ortodoxa, né? Essa interpretação não aponta para uma adoração de nenhum santo, não adoram a Virgem Maria, mas adoram a Deus e veneram esses santos. São ferramentas, todos os santos, que ajudam os fiéis a olhar na oração e relembrar de eventos sagrados da natureza dos santos capacitados pelo Santo Espírito. Então, todos os ícones não violam o mandamento,
porque eles são representações de figuras que não são divinas. Não são falsos ídolos e não são falsos deuses. São cristãos, muitas vezes mártires, que através da capacitação do Santo Espírito são venerados, ou seja, venerável apóstolo Paulo, que conseguiu vencer ali o martírio, a decapitação, através da capacitação de Deus. Então, o tempo inteiro você tem no ato da veneração um apontar para a natureza desses símbolos, desses ícones e desses santos, para uma capacitação do Espírito Santo. Então, isso que é a tradição ortodoxa frente ao segundo mandamento. Você tem uma honra dada a esses ícones. Então, nós nos dirigimos a eles enquanto um protótipo, um ideal, e não a imagem deles em si. Ou seja, você não tem lá um relicário ou algo do tipo como um ícone de adoração, mas sim tudo aquilo que ele representa e que ele simboliza. Dessa mesma forma, você tem o uso desses ícones na tradição ortodoxa não sendo visto como idolatria, mas na verdade uma prática legítima, segundo a tradição ortodoxa, de veneração, onde apontamos que esses santos, esses ícones, têm relação direta com o Eterno. Pois bem, você vai ter a tradição católica, o texto mais atualizado, né, que nós temos a respeito dessa tradição, que tem N outros documentos importantes, é o Catecismo da Igreja Católica, de 92, o SIC. Então você tem uma interpretação parecida. A permissão do uso de imagens como representação de tudo aquilo que os santos apontam, que tudo está na natureza excelente de Cristo. Como homem, eles têm atributos específicos que nós veneraríamos através ali de um ato de rememoração de tudo aquilo que aquelas pessoas fizeram e passaram aqui na Terra. Você tem uma representação, por exemplo, de Maria e dos santos, para que eles inspirem a devoção e a vida cristã no dia a dia. No entanto, eles não seriam objetos de adoração. E aí você vai ter três conceitos de figuras icônicas. Uma vai ser não icônica, que é a latria, que é a adoração destinada somente a Deus. Você vai ter a veneração dos ícones, chamada de dulia, eu já expliquei isso no primeiro vídeo, e ainda tem um terceiro conceito que é a hiperdulia. O que é a hiperdulia? É como se você tivesse um ranking de veneração, ou seja, você venera através da dulia santos comuns, você tem vários, Santo Expedito, São Paulo, São Sebastião, enfim, você tem N santos dentro da tradição católica. E aí você vai ter Maria como um santo acima de todos os outros, né? Uma espécie de veneração à Virgem Maria. Inclusive, dentro da tradição católica, se crê que Maria é corredentora, ou seja, não existe somente a redenção por Cristo, mas também a redenção passaria por Maria. E ainda você vai ter a distinção da dulia, hiperdulia e a latria, né? Então, latria somente para Deus, hiperdulia para Maria e a dulia para todos os outros santos que não são Maria. Pois bem, dentro do catecismo você vai ter a encarnação de Cristo, Deus vindo da natureza de Cristo, como uma justificativa do uso de imagens, uma vez que Deus já se fez visível através de Jesus Cristo. Então você tem uma licitude desse ato justificado através de ícones artísticos, né? Então você tem lá um desenho da figura de Jesus, essa representação merece a plena adoração, porque aquilo remete à figura de Deus, não é? Não violaria o segundo mandamento, segundo os católicos, veneração de imagens e adoração do ícone de Cristo é permitida e tudo bem, não fere o segundo mandamento, segundo a tradição católica. E aí você vai ter a terceira tradição de fé, que é a fé protestante.
Dentro desse documento aqui, que eu estou baseando para fazer durante essa semana, da Confissão de Westminster, você tem a interpretação do que é o segundo mandamento e de tudo que você precisa fazer diante da compreensão do que é esse mandamento. Então, o segundo mandamento é muito mais restrito na tradição reformada. Por quê? De acordo aqui com a Confissão de Westminster, nós temos que qualquer criação de imagem, qualquer representação de Deus ou qualquer membro da Trindade, seja o Espírito Santo, seja Cristo, seja Deus Pai, são terminantemente proibidos porque eles podem nos levar à idolatria. A confissão, o catecismo de Westminster, ele vai proibir totalmente o uso de imagens como parte de culto, como parte de devoção, não tem distinção entre dulia e latria, como na tradição católica. E uma vez que essas imagens desviam a adoração de Deus, que é espírito, ele acaba entendendo que essa adoração pode ser facilmente mal interpretada e nós podemos apontar o nosso coração para ídolos. Tanto que eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil e o símbolo da nossa igreja é conhecido como o alface presbiteriano, né? Não é o alface, obviamente, é a sarça ardente, que é uma teofania, uma representação de Deus ali que se representou diante de Moisés no Antigo Testamento. Então nós não criamos e desenvolvemos imagens de Cristo, do Espírito Santo ou qualquer coisa que nós nos prostramos. Nós nos prostramos diante de Deus que é Espírito através daquilo que nós temos aqui na palavra, né? É muito importante lembrar que para o protestante nós temos a linha da sola escritura. Então, o que está escrito aqui, nós não vamos além disso, não vamos para a tradição ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Nós temos um regulador de culto que aponta que nada deve ser incluído na nossa liturgia que não seja explicitamente destinado aqui, dito pelas escrituras, seja no Novo, seja no Antigo Testamento. Então, ícones, imagens, apontam para uma adoração que pode ser idólatra, ainda que aponte para a figura de Deus, ainda que aponte para o Espírito Santo, porque não aponta todos os atributos do eterno e ainda que você tenha, por exemplo, uma dulia, né, para um santo ou um mártir, um irmão em Cristo, né, que já faleceu, ele não aponta perfeitamente para todos os atributos de Deus. Então, por mais que eles sejam pessoas importantes na fé cristã, que desenvolveram documentos que fortalecem a nossa teologia, tem alguns tantos santos que tiveram frases muito importantes que fundamentam hoje exemplos claros de como a gente pode ilustrar pontos da nossa fé, nós não temos eles como objeto de veneração ou adoração. Essa é a distinção. Resumindo, dentro da ortodoxia, no documento de Pedro Moguila, 1640, a gente vai ter um ícone sendo usado como uma janela para o eterno, uma janela para o divino. Nós temos a permissão da veneração dessas imagens sem a consideração delas como falsos ídolos. A veneração é inclinada, direcionada a esses ícones que vão representar uma tradição segundo a ortodoxia, um olhar para esses símbolos como um ideal, como uma espécie de espelho para que tenhamos, dentro do exemplo desses santos, uma inclinação da nossa própria alma para que cheguemos perto dessas pessoas, para que imitemos, né? Até Paulo tem uma passagem nesse sentido de sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, né? Então isso acaba até sendo usado dentro do documento. Dentro do catecismo da Igreja Católica, mesma coisa, você vai ter a permissão da veneração dos santos, em especial da Virgem Maria com a hiperdulia, fundamentado 100% na crença de que Cristo já foi representado fisicamente.
Então, uma vez que Cristo foi homem e foi encarnado, nós podemos adorá-lo enquanto pessoa e representações dele, né? Então, todas as imagens destinadas à elevação dessa devoção devem ser usadas para nossa veneração e não para nossa idolatria, tá? Essa é a distinção, basicamente, entre ambos. Já na tradição protestante, não pode. É uma proibição plena de todos esses pontos. Há uma desconsideração de qualquer um desses ícones. Você não vai entrar num templo protestante e vai ver imagem de algum santo ou uma representação do que seria Deus. No máximo você vai ter algo simbólico, como por exemplo, que eu comentei para vocês, a sarça ardente. Tem alguns que usam a figura do leão, né, apontando para a figura do leão da tribo de Judá, como Cristo, que veio da tribo de Judá, né, assim como Davi veio da tribo de Judá. Esse é o apontamento, né? Cristo, santos não podem ser representados e um culto racional, sem imagens, apontando somente para a Bíblia, evitando cair em qualquer risco de idolatria, tá bom? Essas são as três tradições cristãs, o que cada uma delas acredita. Vocês bem sabem, eu sou protestante, mas tenho um pleno respeito por todos vocês que estão aqui conosco. E essa série é uma série de engrandecimento, conhecimento acerca do que cada fé acredita. Ou seja, você, através do que você já acredita, pode fortalecer e desenvolver seus próprios argumentos, compreender a aplicação dos 10 mandamentos dentro da sua tradição de fé, para que isso se fortaleça dentro de você, para que a habitação do Santo Espírito seja mais plena também com a visitação do conhecimento em cada um dos nossos corações. Então, um grande abraço, nos vemos amanhã no terceiro mandamento. Deus abençoe vocês.